Que tal aprender definitivamente as Escrituras Sagradas com um professor disponível 24 horas por dia? Olá, eu sou o Pastor Eclésio e nesse vídeo eu vou te explicar como aprender definitivamente as Escrituras Sagradas com um professor disponível 24 horas por dia. Vou te confessar uma coisa. Quando me converti na fé cristã, tive muita dificuldade com as Escrituras Sagradas. Era muito difícil entender os textos bíblicos. O Novo Testamento fala tanto de amor, de um Deus bom e amoroso. Já o Antigo Testamento apresenta o mesmo Deus, só que de promotor de guerras, exigia sacrifícios e que mandava matar os inimigos e outras coisas que eu não entendia. Isso sem falar em questões como a criação, Adão e Eva. Foram os primeiros seres humanos na Terra e Caim, Abel, os únicos filhos desse casal citados na Bíblia. Então, como foi possível a multiplicação da humanidade se não há registro de outros filhos? Muitas outras questões eu ficava turbado. Quem escreveu os livros, qual a ordem dos acontecimentos, e quando os fatos ocorreram, quem eram os personagens bíblicos, os gigantes de que fala o livro de Gênesis, os filhos de Deus, as filhas dos homens, qual o significado de palavras, termos, utensílios, medidas que eu nunca antes tinha ouvido falar. E os sacrifícios, rituais, patriarcas com várias esposas, etc. Em qual idioma foi escrita a Bíblia? E nós nem saímos do primeiro livro ainda, nem como era a sociedade e a política ao longo da narrativa bíblica, porque os homens podiam ter várias mulheres. Como um rei caiu na idolatria e pode ser salvo? São muitas perguntas que eu não sabia como responder. Isso confundia a minha cabeça, me deixava cheio de dúvidas, pois parecia que a Bíblia era um livro cheio de contradições. Agora me responda uma coisa e seja sincero. Você também já teve esse tipo de dificuldade? Sei que em algum momento você já deve ter passado por isso, pelo menos ter sido questionado por alguém a respeito dessas coisas. Eu vou te confessar que, e eu sei que isso não é segredo para ninguém, a Bíblia não é um livro fácil de ser entendido. Eu vejo que tem muitos irmãos, não sei por que razão, pois não vou julgar ninguém aqui, mas que se recusam a acreditar que a Bíblia é um livro complexo e que para entendê-lo é necessária ajuda. E eu acredito, como você, que a principal ajuda é do Espírito Santo. Mas como ter certeza que o que você vai entender do texto que está estudando tem a mesma direção do Espírito Santo? Vou te contar uma coisa. Várias vezes eu li um texto e achei que tinha entendido, mas depois, perguntando aos mais experientes das Escrituras, percebi que eu estava equivocado. Você já teve essa experiência? Eu acredito que sim. Mas saiba de uma coisa. Isso não aconteceu só com você. Isso é comum a todas as pessoas que eu conheço que se aventuraram no estudo sério da Palavra de Deus. Em algum momento elas percebem que se desejam estudar com seriedade e profundidade a Bíblia, não conseguirão sozinhos sem ajuda. A maneira mais correta de aprender as Escrituras é entendendo que sozinho não é possível. Deus capacita pessoas para capacitar outras pessoas. Vejamos esse texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, verso 11. Talvez você já tenha ouvido um jargão evangélico que diz: Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos. Talvez você não saiba, mas esse texto não está na Bíblia. Na verdade, nem posso te afirmar se ele tem fundamento bíblico. Já li vários artigos falando sobre o assunto, mas nenhum me convenceu. Até porque eu descobri que quem cunhou essa frase foi um dos homens mais inteligentes que já existiu. E se você conhecer a frase completa, verá que ela não tem o sentido que muitos cristãos usam. Primeiro eu vou te falar quem criou essa frase. E quando descobri, me surpreendi, porque foi nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Sim, ele mesmo, uma das mentes mais brilhantes que a humanidade já conheceu. Só que essa é apenas a primeira parte da frase. Agora eu vou te mostrar a frase completa. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança, disse Albert Einstein. Observe que ele não atribui capacitação a Deus, mas ao homem, uma vez que ele fala de vontade e perseverança. Eu vou mexer um pouco mais nessa questão, porque quero desmistificar esse assunto de uma vez por todas com uma pergunta. Será que um homem que não tinha convicção sobre Deus como Criador, que mesmo sendo judeus, achava que Deus era um produto da mente humana,
será que esse homem pode dizer algo que tem um valor tão forte para nós cristãos que cremos em Deus e nas suas sagradas escrituras? Digo isso porque o mesmo Einstein, em 54, escreveu uma carta a um filósofo judeu em que ele fez a seguinte afirmação: Deus é produto da fraqueza humana e a Bíblia é uma coleção de lendas primitivas. Eu não vou discutir se a primeira afirmação de Einstein tem ou não sustentação na Bíblia, porque certamente Deus capacitou homens como Moisés, Gideão, Davi, entre muitos outros, para cumprimento de sua missão. Mas é fácil perceber, através de muitas passagens, que Deus capacitou esses homens para que possam capacitar outros. Veja o que Paulo escreveu para os cristãos da cidade de Éfeso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas a aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Veja ainda que o próprio Moisés fala para os hebreus quando estavam lá no deserto rumo à terra prometida. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará em seus filhos e dará a eles todos os dias, sentado pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio 6, 6 e 7. Eu poderia trazer muitas outras passagens aqui, mas acho que você já entendeu como Deus trabalha e sempre trabalhou ao longo da história, em parceria com os homens. É fácil observar que Deus levanta pessoas para ensinar a outras pessoas a sua palavra, os seus estatutos e os seus caminhos. Você concorda? Foi assim que Deus me entregou uma missão, um chamado, e por isso eu senti com convicção que o Espírito Santo, que através dos meus estudos, pesquisas incansáveis durante os meus 16 anos de ministério pastoral, ele estava me chamando para ensinar as Escrituras Sagradas. Foram milhares de horas de estudos, de pesquisas dedicadas à compreensão da Bíblia Sagrada. A princípio, eu achava que era somente para o meu ministério pastoral, e apesar do reconhecimento de muitas pessoas da unção de mestre sobre minha vida, eu verdadeiramente tinha muita dificuldade em admitir que isso era verdade, pois quanto mais a gente pesquisa e aprende sobre a Bíblia, descobrimos que há muito ainda o que aprender. Mas com a minha bagagem eu já acumulava livros, escritos, milhares de estudos e pregações, e um dia deparei com uma parábola que me abriu os olhos, a parábola das minas em Lucas capítulo 19. Nessa parábola, Jesus ensina que um certo nobre distribuiu 10 minas entre seus servos, e quando esse nobre tornou a voltar para saber o que foi feito com as minas. No final das contas, os servos que tinham multiplicado as minas, que a própria Bíblia designa como dinheiro, receberam como prêmio o governo sobre um número proporcional de cidades aos das minas multiplicadas. Mas o que realmente me impressionou foi o que aconteceu com o que não havia multiplicado as minas. Aquilo tocou-me profundamente e um grande temor de ser excluído do galardão que Deus havia reservado para mim. A Bíblia compara conhecimento de Deus e palavra de Deus nos estatutos com coisas de valor, como ouro, prata, pedras preciosas e dinheiro. Por isso compreendi que aquela parábola estava falando sobre o meu chamado. O salmista Davi escreve no Salmo 119, 7 e 2, para mim vale mais a lei que procede da boca do que milhares de ouro e prata. Ou ainda, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro e mais do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e ao destilar os seus favos. Salmo 19. Só então eu entendi que quanto mais eu multiplicasse o conhecimento, espalhasse ele pelo mundo, mais agradaria o Senhor e cumpriria a minha missão. Entendi que limitar esse conhecimento somente à igreja que eu pastoreava era como se estivesse conservando uma mina guardada num pedaço de pano. Após ter cursado 2 graduações de nível de bacharelado, 2 de nível mestrado e agora concluindo o doutorado, todos em teologia, mais inúmeros cursos e treinamentos na área teológica e humanas, e ter conhecido as técnicas de divulgação em massa na internet e do marketing digital, estudando por anos a fio desde 2014, eu resolvi criar uma comunidade dedicada ao estudo e interpretação da Bíblia, com estudos profundos e completos, utilizando a internet, que eu chamo de comunidade de estudos bíblicos, a Bíblia Sem Mistérios. O que é a comunidade A Bíblia Sem Mistérios? Ela é uma comunidade online de estudo da Palavra de Deus. A gente estuda o contexto cultural, social, o idioma original de cada um dos 1189 capítulos da Bíblia Sagrada.
Pode ser acessado de qualquer lugar, seja em sua casa, ou no trabalho, ou nos seus horários de folga, ou através de qualquer dispositivo, como seu celular, seu tablet, seu computador, até mesmo a sua Smart TV. As aulas são em vídeo, mas também são disponibilizadas em áudio e PDF, onde você irá aprender a Bíblia capítulo por capítulo, com análises profundas do texto e com linguagem simples, sem termos teológicos complicados. Além disso, você tem um professor à sua disposição para tirar qualquer dúvida que tiver. Importante, a comunidade A Bíblia Sem Mistérios é aberta a qualquer denominação. Pode ser feito por pessoas de qualquer igreja, pois não defendemos questões doutrinárias denominacionais nela. Apenas expomos as Escrituras como ela é. Você quer saber para quem é a Bíblia Sem Mistérios? É para qualquer pessoa, seja um líder, pastor ou alguém que simplesmente queira aprender a palavra de Deus. É como uma Bíblia de estudo, só que explicada por uma pessoa altamente preparada. Por isso, eu digo a você que é mais fácil te responder para quem não é a Bíblia Sem Mistérios. Eu posso dizer que ela não é um conteúdo para pessoas que não têm compromisso com Deus. Como é que vai ser a sua experiência lá na comunidade? Primeiro, você vai receber logo 200 aulas, mais de 200 aulas liberadas no primeiro acesso. Essas aulas têm em torno de 30 minutos, tudo para você estudar e ficar à vontade. O portal fica disponível 24 horas por dia. O professor tira dúvidas de segunda a sábado através do Zap. Você vai estudar no horário que você quiser e assistir os vídeos quantas vezes você desejar. Você vai estudar em seu computador, notebook, tablet, celular, Smart TV, você que escolhe. Você vai poder baixar também as aulas em MP3 e em PDF. E fazendo o curso, você ainda vai ajudar a missionários. Então é o único curso da internet onde você realmente aprende a Bíblia como você nunca imaginou já nas primeiras aulas. Aí você pode me perguntar, e agora, quanto isso vai me custar? A oferta que você vai fazer para participar dessa comunidade, ela passa longe de qualquer impeditivo financeiro, pode acreditar. Aliás, eu não posso afirmar isso de algo tão incisivo assim. É que quando eu fiz as contas, percebi que o investimento é equivalente a apenas 63 centavos por dia. E imediatamente me veio uma coisa na cabeça. Cara, é natural algumas pessoas ficarem de fora da comunidade de estudos da Bíblia Sem Mistérios se tiver um investimento assim em torno de R$5.000. Mas atualmente é 63 centavos por dia dessa oportunidade. Aí você está de brincadeira. Isso não pode ser barreira de entrada para ninguém. Mas sejamos sinceros, inevitavelmente algumas pessoas vão acabar ficando de fora. Do lado de cá eu me esforço o máximo para facilitar a entrada de todos e ajudar inclusive a resolver esse problema de dinheiro. O próprio conteúdo você vai ver que isso é possível, mas nem tudo eu posso fazer, afinal eu também preciso pagar as despesas, né? Então, alguns programas eu reduzo o preço no limite do equilíbrio entre o que eu preciso e o que a maioria pode pagar e libero opções mais vantajosas para quem se inscreve, como no caso dessa comunidade, né? O preço oficial dela é de R$574. E você vai ver ele rodando por esse preço nos próximos dias. Mas eu decidi liberar as inscrições por prazo determinado justamente para privilegiar aquelas pessoas que não querem ficar de fora, que por não terem investimento e para aqueles que agirem mais rápido, ou seja, para quem quiser garantir a vaga hoje, ao invés de investir os R$574 no preço final, vai investir apenas 12 parcelas de R$19, ou investimento à vista de R$190. Se você pode dividir isso por 19 por mês, se você dividir isso por 30, você vai ver que vai dar 63 centavos. Então, eu não faço ideia de como você esteja financeiramente, mas eu posso afirmar, se você hoje tem condição de investir o que equivale a 63 centavos para dominar definitivamente as escrituras, a comunidade é a sua chance de ouro. E a oferta dessa página melhora ainda mais essa oportunidade, porque se você garantir a sua vaga agora, além de investir menos, você leva ainda todos esses bônus. Primeiro, a Bíblia do Pregador, que essa é uma obra que alia uma das traduções mais lidas da Bíblia no Brasil, a duas obras já consagradas no apoio ao estudo das Escrituras Sagradas, como livros com 1000 esboços bíblicos, mais 150 mil exemplares vendidos, e todos os esboços foram revisados como uma ferramenta de trabalho ainda mais rica e prática para o preparo de pregações, estudos, sermões para todo o povo de Deus. Tem um livro chamado Calvinismo e Arminianismo Evangélico, de John Lafayette Giraud, que é uma obra poderosa, que trata das duas principais doutrinas acerca da salvação. O comentário Risby
de Warren Wendell Wisby, que ele foi um pastor norte-americano, teólogo e conferencista e um grande escritor de literatura cristã e de trabalhos teológicos. Essa é uma das obras mais profundas sobre a Bíblia. Tem também o comentário de Matthew Henry, um dos maiores clássicos das letras evangélicas, que combina erudição, discernimento espiritual, aplicação prática das Escrituras. Tem a teologia sistemática de Norman Geisler, que através de uma abordagem filosófica você obterá o conhecimento necessário sobre as principais doutrinas do cristianismo. Além disso, seus comentários sobre a história, a ciência e ética são ideais para quem deseja ter sólidos argumentos apologéticos contra as heresias do mundo contemporâneo e materialista. Outro bônus é o comentário bíblico de William MacDonald. O objetivo de William MacDonald, Bible Commentary, como ele é chamado, é dar ao leitor cristão uma compreensão básica da mensagem da Bíblia, que também destina a estimular o amor e o apetite à Bíblia, de modo que o crente deseje mergulhar mais fundo nos tesouros inesgotáveis. Espero que os estudiosos encontrem o alimento para as suas almas, mas eles devem levar em consideração que compreender que o livro não foi escrito, mas principalmente para eles. É o livro O Mundo do Antigo Testamento. O Mundo do Antigo Testamento apresentar os povos que influenciaram a história de Israel durante o período do Antigo Testamento. Além disso, traz o conhecimento do estudante da Bíblia, dos acontecimentos de Israel, o significado da luz da revelação completa de Deus, que Deus faz de si do Evangelho. Tem também a teologia sistemática de Bavinck, que é um maravilhoso presente com tópicos abordados que são da maior importância. E ele discute em um tom teológico surpreendentemente contemporâneo. A minha oração é que esse lançamento dessa obra inicie um novo ressurgimento de Bavinck. Então isso foi dito por Richard Fuller. Tem também a teologia sistemática de Strong, que é a teologia sistemática que engloba ramos da teologia doutrinal, da teologia dogmática, da teologia filosófica. E é a disciplina da teologia cristã que formula a descrição ordenada, irracional e coerente da fé e crenças cristãs. Tem também a teologia sistemática de Schaeffer, uma coleção completa de 8 volumes dividida em 2 tomos, que expõe com precisão a teologia cristã e apresenta um estudo alicerçado nas escrituras sagradas, por meio de uma metodologia de pesquisa transparente e lúcida, e oferece ao leitor uma obra bem documentada e com recursos úteis à pesquisa e ao estudo doutrinário. Tem também a teologia pentecostal, que é uma teologia sistemática que engloba os ramos da teologia doutrinal, da teologia dogmática, da teologia filosófica e da teologia cristã, que formulam uma descrição ordenada, racional e coerente da fé cristã. Tem a teologia sistemática também de Franklin Ferreira. Além dos tradicionais assuntos tratados em uma teologia sistemática, essa obra proporciona ao leitor os seguintes diferenciais. Adota uma metodologia interativa que analisa importantes questões religiosas, históricas, apologéticas e práticas. Essa metodologia divide o estudo em 6 etapas, com a definição do problema, do estudo histórico comparativo, com o estudo das religiões, seitas, filosofias mais significativas, estudo bíblico, estudo sistemático, estudo apologético e aplicação na prática e no ministério. Inclui respostas a problemas relevantes levantados pela situação cultural atual. Portanto, você vai ter nas mãos uma obra que vai além da mera sistematização do ensino, pois procura responder de forma adequada às questões cruciais do contexto atual. Observação: todas essas obras que eu falo acima, são os bônus, eles são em PDF. E você terá acesso a tudo isso por apenas R$19,90 por mês no boleto bancário. Certo? Isso parece irreal, mas é a forma que eu encontrei de abençoar o reino e levar o conhecimento bíblico a um número maior de pessoas. Eu vou repassar aqui agora o que você vai receber. Vamos lá. Primeiro, mais de 200 aulas liberadas já no primeiro acesso. Um portal disponível 11 horas por dia, 365 dias por ano. Professor tira dúvidas de segunda a sábado. Estudar no horário que você quiser, através de videoaulas e quantas vezes você desejar, estudar no seu próprio computador, ou tablet, ou celular, ou Smart TV, poder baixar as aulas em MP3 e em PDF, acessar todos os bônus já no primeiro acesso e mais ainda esses bônus, que eu vou falar tudo de novo. Vamos lá, o comentário bíblico de William MacDonald, certo? Primeiro é esse comentário maravilhoso, muito profundo, que leva realmente você a um conhecimento maior da palavra de Deus. Você passa a ter mais apetite pela Bíblia quando você estuda esse comentário.
e certamente os estudiosos vão encontrar alimento para suas almas, se levar em consideração e compreender que esse livro foi escrito exatamente para eles. O segundo é o livro O Mundo do Antigo Testamento, onde nesse livro vai se apresentar os povos que influenciaram a história de Israel durante todo o período do Antigo Testamento. E além disso, traz o conhecimento do estudante da Bíblia, acontecimento da história de Israel, o significado desse à luz da revelação completa que Deus faz de si próprio. O terceiro bônus, Teologia Sistemática de Bavinck, que é um maravilhoso presente. Todos os tópicos abordados são importantes, são atualizados, tem um tom teológico atual, e ele é um material que é extremamente útil na sua vida cristã e no seu conhecimento da palavra de Deus. O quarto é a Teologia Sistemática de Strong, que é uma teologia que engloba ramos da teologia doutrinal, da teologia dogmática, da teologia filosófica, da disciplina da teologia cristã, e formula a descrição ordenada, racional e coerente da fé e crenças cristãs. O quinto, Teologia Sistemática de Schaeffer, que é uma coleção completa de 8 volumes divididos em 2 tomos, que expõe com precisão a teologia cristã e apresenta um estudo alicerçado nas escrituras sagradas por meio de uma metodologia de pesquisa transparente e lúcida, e oferece ao leitor uma obra bem documentada e com recursos úteis à pesquisa e ao estudo doutrinário. A Teologia Sistemática Pentecostal é o sexto bônus, que é a teologia sistemática, que engloba ramos da teologia doutrinal, dogmática, filosófica, ou seja, e traz todo o ensino pentecostal, toda a doutrina pentecostal. O sétimo é a Teologia Sistemática de Franklin Ferreira, que além dos tradicionais assuntos tratados em uma teologia sistemática, essa obra proporciona ao leitor os seguintes diferenciais. E tudo isso que eu te falei, pessoal, por apenas R$19,90 e no boleto. E ainda tem mais uma coisa. Se em 7 dias após o seu pagamento você perceber que tudo isso que eu te falei não te satisfaz, não é o que você esperava, não é o que você quer, basta você passar um e-mail para mim e eu te devolvo o seu pagamento completamente. Então, clica logo no botão aí embaixo e faça o seu pedido. Você pode pagar no cartão, pode pagar no boleto, pode pagar no Pix, tudo isso dividido em até 12 vezes de R$19 apenas, tá bom? Que Deus abençoe.